Que a partir do momento em que eu começar a falar da tua palavra, que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo guiando, Pai, respondendo orações, Pai, guiando os corações, Senhor, neste dia, encaminhando para o melhor caminho a se seguir, Senhor. Que neste momento eu oro por todos os casamentos de pessoas que aqui estão, oro pelos filhos, Senhor, repreende o mal sobre todos os filhos, Pai, repreende a fúria do maligno, Pai, sobre todas as crianças. Eu creio que todos aqui vão poder entender, através da tua palavra, a fúria que o inimigo tem sobre as crianças, Senhor, sobre as promessas do Senhor tem sobre a vida de cada um que aqui está. Que neste dia eu coloco todos esses, Pai, nas tuas mãos. Toma conta, guia, protege em nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. E todo aquele que crê diz amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém, Julie. Orei sim por todos os casamentos de pessoas que aqui estão. Amém? A partir de agora eu vou estar falando da palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai falar a corações aqui nesta noite, assim como tem falado ao meu coração. E a palavra se encontra em Mateus, a partir do capítulo 2, do versículo 1, que vai nos dizer: Sofia, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes, entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Preste atenção nessa última parte. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas todo aquele que carrega algo da parte do Senhor, que carregam, preste atenção, algo especial da parte do Senhor, uma promessa da parte do Senhor, ele será perseguido. E hoje, a perseguição é de quem? Do inimigo das nossas almas. Ele vai se manifestar de qualquer forma que seja para perseguir, para que não alcancemos a promessa do Senhor. Porque a partir do momento em que Herodes
Ele teve conhecimento que estava nascendo um rei. O rei dos judeus, ora, ele era quem mandava nas pessoas. Era alguém que ia tomar o lugar dele. Alguém que iria ser maior que ele. Quem é maior do que o inimigo aqui nesta terra? Somos nós. Muitos de nós, muitas pessoas que estão aqui presentes têm medo do diabo, mas ele tem medo de nós. Assim como Herodes teve medo. Ele teve medo de perder o trono dele. E ele tentou de todas as formas matar logo cedo aquele que lá no futuro podia ser o rei dos judeus. Ele buscou informações, se passando como se tivesse interessado. Ora, me diga onde ele está, porque eu também quero adorar. Para saber aonde ele estava, para matar. Mas existia um que tudo vê e tudo sabe. E ele não permitiu que nada acontecesse com Jesus, de forma alguma. Assim como ele continua não permitindo que nada aconteça na sua vida. Algumas coisas podem até sair do lugar, não estar do jeito que é para estar. Porque veja que José ele teve que sair da onde ele estava. Ele teve um direcionamento do Senhor, de Deus, em sonho, para sair do lugar onde ele estava. Veja que muitas das vezes nós temos que nos mexer de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes estamos num canto, numa posição, fazendo algo, mas é Deus quem conhece quem está contra nós, quem está tramando, planejando coisas contra a nossa vida. E Ele vai nos dando orientação para onde devemos ir, lugar que devemos estar, com quem devemos andar, para que aquilo que nós carregamos não venha morrer, não venha parar no meio do caminho. Escute, tem pessoas aqui que estão carregando algo da parte do Senhor e coisas estão acontecendo para te tirar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Muitas das vezes pessoas aqui estão tentando tirar, sair, deixar de mão. Está muito pesado, eu não estou conseguindo carregar. Está me sufocando. Mas eu vim aqui para te dizer que não faça isso. Não desista, Deus está te direcionando neste dia. Tem pessoas de olho naquilo que você está carregando. Não se subestime, não se subestime. Existem pessoas de olho naquilo que você carrega, que foi Deus que colocou nas suas mãos. Tem pessoas aqui que já estão entendendo. Já está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo o que Deus está falando, porque foi assim que eu orei no início, para que eu não falasse nada que não viesse do Senhor, mas que a partir do momento que eu lesse a palavra dele, tudo aquilo que saísse da minha boca, fosse o próprio Espírito Santo conduzindo vidas aqui neste lugar. E é assim que eu creio. É assim que eu creio. Herodes, ele tentou, mas Deus, da mesma forma que ele tentava agir por um lado, Deus conduzia a quem? A José, porque era o pai. Conduzia a José para carregar a promessa de Deus, o Filho de Deus. Conduzia aquela mulher vulnerável que estava naquele lugar. Ela estava vulnerável, ela tinha dado à luz. E ela tinha quem? Aquele homem para o proteger. Deus podia tão simplesmente ter dado o sonho para Maria. Não era ela que carregou, que estava carregando a promessa de Deus? Mas não, ela precisava de uma pessoa para ajudar a ela na caminhada, para carregar a promessa do Senhor. E ela tão somente ela tinha que obedecer. Para onde José dizia, eu tive um sonho em que Deus disse que eu saísse e fosse para tal cidade, e ali ela o acompanhava. Quando eles estavam naquele lugar, Deus o orientou para que fugisse dali, porque Herodes já estava se encaminhando para ali para matar aquela criança. E ali ele saiu e foi para a terra da onde? Do Egito. Mais à frente, eu quero que vocês prestem atenção. O tamanho da fúria do inimigo sobre as nossas vidas, quando carregamos algo da parte do Senhor.
vai dizer que Herodes manda matar todas as crianças, porque ele perdeu de vista a Jesus. Ele não sabia para onde ele tinha ido, para onde Deus tinha colocado aquela criança. E qual foi a ordem que ele deu? Então mate todas as crianças abaixo de 2 anos. Eu quero ver se ele vai conseguir escapar. E veja, preste atenção na palavra que vai dizer a partir do versículo 16, que diz assim: quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém, nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Veja que tão dura esta palavra, que por causa de Jesus, por causa da promessa que alguém estava carregando, fugindo de um lado para o outro, algumas pessoas saíram machucadas, algumas pessoas sofreram por conta da perseguição do inimigo. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui neste dia, eu quero que vocês tenham plena consciência de algo que vocês carregam, algo valioso que vocês carregam dentro de vocês. Algo que o Senhor colocou e que por muitas das vezes vocês sofrem perseguições. Muitas das vezes vocês sofrem por o que vocês estão carregando. Não é pouca coisa. Jesus disse que nós iríamos passar por aflições aqui nesta terra. Que o inimigo estaria ao nosso derredor procurando a quem tragar. Mas que nós deveríamos ser o que? Fortes. Não desistir. José não desistiu em meio à perseguição. Ele não parou, ele se movimentou, continuou. Sofia, por favor, pare, sente. Continuou caminhando. Sob a orientação de Deus sobre a vida dele, ele estava sempre atento. Atento à orientação de Deus, sabe por quê? Porque lá atrás, quando ele ousou deixar a Maria, Deus se revelou para ele, dizendo que ela estava carregando algo da parte de Deus e que ele tinha o direito de proteger. E assim ele fez. E a partir daquele dia ele fez o quê? Seguir as orientações de Deus. Então ele estava sempre atento. A Bíblia não nos conta que José nenhuma vez questionou. Não nos relata que José duvidou. Mas ele simplesmente seguiu. Quando Herodes disse que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos, Deus orientou para que eles saíssem de lá e fossem para o Egito. E só depois da morte de Herodes, anos depois, que José foi orientado a voltar. Pode voltar, porque o perigo de morte da criança já tinha passado. O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que você deve prestar atenção na sinalização que Deus dá sobre a tua vida. Vai ter momentos em que Deus vai dizer vai e você tem que ir. Vai ter momentos em que Deus vai te dizer para neste lugar e você tem que parar. Não questione, não questione. São momentos em que é necessário ouvirmos a direção do Senhor. Como tem momentos em que o Senhor vai dizer volta, é momento de voltar. Porque agora a criança já cresceu, o perigo de morte desta criança, o perigo de morte desta promessa já passou. E agora é momento de voltar para o quê? Para você dar seguimento. Dar seguimento, a criança crescer, ela poder estar ali no lugar onde ela tem que cumprir a promessa dela. Ela tem que estar naquele lugar para ela começar a aprender algumas coisas, analisar aonde que ela vai começar a agir, no meio das pessoas para onde Deus tinha orientado para que ela fosse. E foi assim que aconteceu com Jesus. A Bíblia nos fala que ele cresceu dentro do templo. Ele cresceu junto com todas aquelas pessoas, observando tudo, vendo o que todo mundo fazia. Ele foi sábio, ele tinha a sabedoria de Deus. Ele cresceu como eu e você.
Sobre todos os costumes que hoje nós temos, ele também cresceu sobre os costumes daquelas pessoas, mas ele carregava algo especial e diferente de todo mundo. Mas tinha um tempo exato dele começar a se revelar, da glória do Senhor começar a se revelar, mas ninguém sabia. Ninguém questionava. José e Maria sabiam que aquela criança era especial. Era especial. Ela veio de Deus. Quem mais sabia o quanto aquela criança era especial era Maria. Porque ela sabia que nunca tinha tido contato com homem nenhum para aquela criança estar dentro dela. José até poderia ter algumas dúvidas, mas Maria não. Ela sabia quem tinha colocado aquela criança. Sabia o que estava dentro dela, que não podia ser dela nem de ninguém, mas era de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer que tem algo dentro de você que você sabe que não é de você, que você não tem capacidade para isso. Você não tem capacidade daquilo que você carrega, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E Ele me trouxe aqui para te dizer que é exatamente isso que você carrega, que por muitas vezes você sofre tanto. Você sofre tanto por carregar isso. Não pense que foi fácil para Maria nem para José carregar a Jesus. Não pense. A Bíblia vai nos relatar, já nos primeiros dias de vida, o tamanho da perseguição que ele teve. E também você pode imaginar o final da vida de Jesus. A dor que Maria teve na sua morte. A dor que é para uma mãe perder um filho. Mesmo sabendo que aquilo ali era de Deus. Não era dela, era do Senhor. Mas ela era mãe. E é sobre exatamente isso, sobre o que nós carregamos, o chamado que Deus colocou sobre nós. Muitas das vezes machuca sim. Carregar algo muito valioso da parte de Deus vai causar desconforto. Sabe por quê? Porque nós somos luz. E de longe se vê uma luz. Assim como Herodes era guiado por onde? Pelo que falavam de uma estrela. Brilhava. E ele estava se baseando naquela luz. Ele estava perseguindo, não era a treva, não era qualquer pessoa, era a luz. Você saiba neste dia que o inimigo, ele sabe onde estão as luzes de Deus. Ele sabe aonde brilha a luz de Deus sobre essa terra. Nem se preocupe. Sabe exatamente aonde está localizado as luzes de Deus. E ele vai diretamente sobre essas vidas. Mas eu quero que você saiba e tenha certeza que Deus está protegendo a todos vocês. Deus está protegendo a todos vocês e que vocês não precisam se preocupar. Não precisam se preocupar, somente estar atento à direção do Senhor. Porque Ele tem cuidado de você, mesmo nas aflições, mesmo nas perseguições, mesmo em coisas que você acha muitas das vezes pesado de carregar. Mesmo quando tudo se levanta contrário sobre a tua vida, que você diz, eu não vou suportar mais carregar isso, eu não vou suportar mais fazer isso. Vou largar de mão, mas eu vim aqui para te dizer que não largue. Porque é exatamente isso que Ele quer que você faça, que você largue, porque você é a diferença neste mundo. Você é a diferença neste mundo. Será que você não percebeu ainda que você é diferente? Que você carrega algo diferente? Que você é um escolhido do Senhor? Que é exatamente isso? Essa palavra aqui nos revela exatamente isso. Que Jesus foi perseguido por ser alguém diferente do mundo. Alguém escolhido por Deus para fazer a diferença aqui nesse mundo. Para pescar almas, para salvar almas, para conduzir pessoas para a vida eterna. E você não é pouca coisa se você entender isso.
Se você entender exatamente o seu valor aqui nesta terra, você nunca mais vai se diminuir, vai se menosprezar, porque aquilo que você carrega incomoda muita gente. Eu vim aqui para te dizer que o que você carrega está incomodando muita gente. Muita gente usada pelo diabo. Muita gente usada pelo diabo. Que neste dia você possa saber o tamanho do seu valor. Porque eu não falo coisas que por mim mesma eu quero falar, mas que foi Deus quem pediu para te falar. Que você saiba o tamanho do teu valor perante o Senhor. São pessoas escolhidas a dedo que o Espírito Santo foi pegar nesta noite para ouvir estas palavras. Pessoas escolhidas a dedo para ouvir essas palavras. Para você reconhecer que você é alguém escolhido. Assim como José foi escolhido, não tão somente Jesus, mas José foi escolhido a dedo para ser o pai de Jesus. Maria foi escolhida a dedo para ser a mãe de Jesus. Não se fala somente em Jesus, mas a Bíblia toda fala de uma genealogia até Jesus. Pessoas escolhidas a dedo, no meio de tantas outras pessoas, para viverem a promessa de Deus aqui na terra. Vem de lá de trás, lá de trás, lá de trás, até chegar a Jesus, até chegar a nós, até chegar à igreja do Senhor aqui na terra, que ainda não terminou. Não terminou. Aquilo que Deus, desde Jesus, o trouxe para fazer e realizar aqui na terra, não terminou. Não terminou em Jesus, não. Ele levantou a mim, levantou a você para ainda concluir. Para se levantar ainda na terra. Enxergar o valor que o Senhor tem sobre a tua vida. Enxergar que pessoas estão olhando para você, estão almejando aquilo que você tem. Aquilo de mais precioso que o Senhor colocou dentro de você, dentro do teu coração. Que por muitas vezes, por conta das aflições, por conta das perseguições, você muitas das vezes quer largar de mão, quer desistir. Se menospreza, acha que não é isso que você tem para a sua vida, por conta das dificuldades, que é muito difícil fazer, que não está favorável. Talvez se Deus quisesse realmente isso para mim, seria mais fácil fazer, mais fácil carregar. Mas veja o que aconteceu com Jesus. Somente para ele vir ao mundo. Veja o tamanho da perseguição que José passou. Somente para ele chegar no lugar onde ele tinha que chegar. Será que estava tudo favorável para Jesus? Veja a perseguição que Jesus passava para pregar. Aonde ele ia, multidões o acompanhavam sim. Mas muito caluniava. Chamavam ele de demônio. Que ele vinha da parte do demônio. Que ele não era de Deus, que ele não era usado por Deus. Muitos vendo o que ele estava fazendo, ficavam o tempo todo questionando a Jesus. E você acha que foi favorável Jesus fazer o chamado dele aqui na terra, que foi fácil? Não foi, não. E nunca será para ninguém. Nunca será para ninguém. O Espírito Santo que habita dentro de nós é quem vai nos dando o acalento, vai nos dando o conforto, o consolo que precisamos. Porque se você chegou até aqui neste momento, é porque muitas das vezes você está cansado, está sobrecarregado, querendo largar de mão, colocar tudo fora e prosseguir sua vida como antes você fazia, mesmo sem deixar de crer em Deus, né? Mas só que Deus te diz neste dia que não largue de mão. Não largue de mão de forma alguma. Não largue. Porque eu vim aqui para te dizer que nunca será favorável. Sempre vai precisar enfrentar algumas situações. Mas depois das batalhas vem o quê? Vem os galardões do Senhor. Depois da guerra, a recompensa. A recompensa ainda aqui nesta terra. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado dos teus. Não largue mão. A palavra nos diz que aquele que põe a mão no arado, ele não pode tirar.
Se já colocou uma vez a tua mão, não pode tirar. Não pode, porque a destruição pode vir. Não sabemos o que pode acontecer. Porque existe pessoas que é o inimigo, que ele está de olho na minha vida e na tua vida. Está esperando somente uma oportunidade. Uma oportunidade, porque antes dizemos que queríamos fazer. E quando vemos as dificuldades bater na nossa porta, queremos abrir de mão, mas não podemos recuar. Nós devemos sempre caminhar, sempre caminhar. O nosso alvo é o quê? A eternidade. O nosso alvo é Jesus. Por mais que hoje esteja difícil para você, continue caminhando, porque Deus está te sustentando. Deus está te sustentando. E a perseguição que o inimigo faz sobre a minha vida e a tua vida, sabe o que é? Colocar falta de alguma coisa, é desemprego, é alguma doença, é problema no casamento. É eu cumprindo o meu chamado e as coisas se levantando para o quê? Para me tirar o foco, tirar o foco. Mas nós sabemos que o inimigo está debaixo de Deus. Ele está debaixo de Deus, nós não devemos temer a ele. Porque é Deus que está com o controle das nossas vidas. É o Senhor quem nos move aqui na terra. Porque Deus estava vendo o que Herodes estava planejando. Mas por outro lado, Deus estava agindo e estava salvando. Vocês acham que José não estava com medo, correndo e com medo de acontecer alguma coisa com eles ali? Era alguém muito forte, muito poderoso, decretando que matasse. Como que ele ia conseguir salvar? Mas Deus salvou, Deus protegeu, debaixo de ordens. Deus salvou, Deus livrou. E é isso que nós devemos crer. Que mesmo que passamos por algumas aflições aqui na terra, obrigada Lorena pela rosa, Deus te abençoe. Se passamos por dificuldades aqui na terra, não deixamos de crer que o Senhor vai nos abençoar de alguma forma, Ele vai nos livrar, porque Ele está vendo que nós estamos sendo fiel a Ele. Por mais que a situação está difícil na minha casa, mas lá estou eu. Se a situação está difícil aqui na minha casa hoje, durante o dia, lá está Carla. Olha o que ela passou durante o dia. Olha a dificuldade que a minha filha tem. Mas ela está lá fiel a mim, aquilo que eu coloquei no coração dela. Ela continua fazendo a minha vontade. Ou você acha que o diabo não vai lá e Deus dá uma lição de moral nele, assim como ele fez com Jó? Vocês pensam que não é desse jeito? Se não fosse desse jeito, a Bíblia não nos dizia que Deus falou com o diabo. Você vê o meu filho Jó, como ele é íntegro, temente. E o diabo com raiva, porque ele tem inveja de mim, de você. Ele tem inveja de Deus gostar de Jó, dele ser íntegro. Ele tem inveja dele, porque ele não pode ter mais. Ele não pode, nem nunca vai poder ter nenhuma oportunidade que nós temos. E ele veio furioso aqui na terra para tentar provar para Deus que talvez Jó era assim que nem ele. Mas Jó provou ao contrário, que por mais que ele colocasse situações difíceis sobre a vida dele, ele estava lá, continuando, adorando e crendo a Deus. E é dessa forma que nós devemos agir. É exatamente assim, independente da situação da nossa vida. Continuar fazendo o que Deus colocou no nosso coração para fazer. O que é que você faz para Deus hoje? O que é? Eu não sei. Não sei o que é que você faz para Deus, o que é que Deus confiou de responsabilidade nas tuas mãos. Não sei. Ou talvez você ainda não começou. Talvez você ainda não começou a fazer. Tá ainda como um Jonas da vida. Tá vendo tudo desandar. Mas muitas das vezes vai precisar estar dentro de uma baleia para entender que Deus já pediu algo para você e você está fingindo que não está ouvindo. Porque eu sei que todas essas pessoas que por aqui passaram e que estão aqui tá carregando algo muito valioso da parte do Senhor.
está carregando algo muito valioso da parte de Deus e que você não pode colocar sobre a mão de ninguém. É responsabilidade sua. É totalmente responsabilidade sua carregar. Carregar isso que é muito valioso. O Senhor me fez lembrar agora neste momento um sonho que Ele me deu há um tempo atrás. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, em que eu chegava numa universidade e eu tinha a minha bebezinha de colo, era a minha bebezinha. E eu não sabia onde eu deixava ela, porque eu tinha que fazer aquela prova. E eu entregava ela, veja, ela era recém-nascida, entregava nas mãos de 2 mulheres. E eu entrava para aquela sala para fazer a prova, e eu saía à noite já. E eu já estava caminhando pela rua, nem me lembrava mais da bebê. Só pensando naquela prova que eu tinha ido fazer. Quando eu chegava na metade do caminho, eu me lembrava, meu Deus, a minha filha, e eu voltava. Desesperada, não tinha mais ninguém naquela faculdade. E eu dizia para a moça da recepção, eu dizia, moça, pelo amor de Deus, você viu aquela mulher que eu entreguei àquela criança quando eu cheguei? Ela disse, eu vi. Mas ela foi embora com a outra. Elas abriram a bolsa da criança, eu vi quando elas estavam conversando. Elas abriram a bolsa da criança e viram que tinha muita joia dentro. Olharam uma para a outra e disseram, é muito valioso, e saiu. E ali eu chorei, lágrimas de sangue. Eu sabia que nunca mais eu ia ver a minha filha. O sonho me mostrou que eu saía dali para a delegacia, mas você sabe quando você não tem mais esperança de encontrar? E eu acordei em prantos com aquilo. E sempre que o Senhor quer falar comigo sobre algo que eu carrego da parte dele, Ele me mostra como uma criança, como um bebê. E é exatamente isso, é algo valioso que Ele colocou e muitas das vezes desdenhamos, colocamos na responsabilidade de outras pessoas, coisas que o Senhor entregou para você tomar conta, para você olhar, cuidar. Veja o detalhe do sonho que dizia que aquela criança na bolsa tinha coisas valiosas e aquelas pessoas olharam e disseram como é valioso e levaram embora. E é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Nós mesmos muitas das vezes não damos valor com o que carregamos. Mas outras pessoas olham e veem que tem valor. Tem valor sim, principalmente o inimigo. Não deixe o inimigo colocar as mãos naquilo que Deus te deu como responsabilidade. Não deixe. É muito valioso. E o que a palavra nos disse aqui também, sobre que aqueles magos, eles entregaram o que para Jesus? Eles entregaram muitas coisas valiosas. Me fez recordar exatamente o sonho. Além da criança que nasceu, que era Jesus, eles tinham o quê? Aquelas coisas valiosas que foi entregue. Deus mandou eles entregar a Ele. Foi exatamente o sonho que eu sonhei. A obra que o Senhor colocou como responsabilidade das minhas mãos, que era o bebê, estava carregando algo valioso e que eu não podia colocar sob responsabilidade de ninguém, nem deixar de mão em qualquer lugar que fosse para fazer qualquer outra coisa, porque eu coloquei os meus olhos em outra coisa e não na criança, não no meu chamado, não na obra do Senhor. Eu dei mais valor a outra coisa e deixei um pouco de lado enquanto eu estava fazendo aquela outra coisa. Mas quando eu voltei, já tinham levado embora. Já tinham roubado aquilo que Deus me deu. Eu iria tentar chorar, mas eu não ia talvez ter de volta a oportunidade que Deus tinha me dado. Talvez não da mesma forma, não do mesmo jeito. E é o que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Não perca a oportunidade que Deus te deu. Não perca a direção que o Senhor está te dando. Não perca aquilo que o Senhor te entregou, que é muito valioso. Não despreze de forma alguma, por motivo algum, nem por ninguém. Nem por coisa alguma que possa te impedir de fazer. Nem por ninguém. Nem por lugar nenhum.
Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vai ser acrescentada. O Senhor vai te dar, o Senhor vai suprir. Primeiro lugar, você pensa, é isso aqui que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Eu vou fazer, e as outras coisas eu vou tentar encaixar. E não ao contrário, eu vou fazer essa coisa, se sobrar tempo, eu faço isso que o Senhor colocou no meu coração. Não é assim. É primeiro lugar, Deus. Vocês sabem que o primeiro mandamento que foi nos orientado lá atrás é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente é o Senhor, é as coisas do Senhor, é aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração, depois as outras coisas. Depois as outras coisas, depois eu vou olhar para outras coisas, porque nós estamos aqui na terra e é impossível não fazermos outras coisas, é impossível. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, todas as coisas, mas Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Deus é prioridade na nossa vida. Irmãos, põe uma coisa na cabeça. Aquele que serve ao Senhor, que serve ao Senhor verdadeiramente, verdadeiramente. Esse daí, quando ele ora para Deus, pedindo alguma coisa ao Senhor, em oração, o Senhor de prontidão atende. Atende, porque Ele conhece a nós. Ele sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui na terra. O nosso caminhar, o nosso andar, o nosso falar. E Ele se orgulha daquele que honra o Senhor em primeiro lugar. O Senhor atende todas as orações. Atende a todos. Mas tem uns. Se naquele tempo todos oravam a Deus, mas quem era que ele ia atender primeiro? Não era a oração de Jesus? Será que não era a oração de Jesus? Quando Jesus orava, já Deus sabia, opa, é ali, aqui, ali. Esse aqui é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. É aqui, é nesse momento que ele está precisando de uma cura. Ele está orando por alguém e é ali que eu tenho que agir. É desse jeito que Deus faz conosco, quando nós desprendemos mais das coisas desta vida e priorizamos mais o Senhor. Colocamos Deus como prioridade sobre a nossa vida. O Senhor tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de vocês. E é nessa esperança que nós devemos viver. Ele não vai impedir que algumas coisas saiam do controle da nossa vida, não vai. Nem de Jesus ele impediu. Nem de Jesus ele impediu. Mas ele promete que em todos os momentos ele estará conosco, nos dando força para suportar e sempre nos mostrando uma saída. Uma saída, e essa saída é perfeita. Essa saída é perfeita. Deus não impediu que o melhor amigo de Jesus passasse pela dor do quê? Da morte, que foi Lázaro. Ele escolheu a dedo alguém para ser lembrado por toda a vida, que foi Lázaro. Ele sofreu a dor, não sei se ele teve um infarto. Ele sofreu e experimentou a dor da morte. Mas ele enviou a Jesus para que ele mesmo morto, ele fosse até lá e o ressuscitasse para o quê? Para a glória de Deus. Muitas das vezes você passa por situações na sua casa, na sua família, que é para a glória de Deus. Não se assuste. É para a glória de Deus, é para gerar testemunho. Todas as coisas nos filhos do Senhor é para a glória de Deus. Se tivermos fé, nós vamos enxergar a glória de Deus sobre a nossa vida. Pode ser a pior dificuldade. Eu creio que o Senhor vai fazer. Pode ser a maior dificuldade que você esteja passando na sua casa hoje. Pode ser uma doença, um câncer. Eu creio na cura. Eu creio para a glória de Deus. Para o nome do Senhor ser glorificado. Um casamento que não existe mais vida. Eu creio no poder do Senhor de restauração. Para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra.
Eu creio no poder do Senhor e é o que vocês devem fazer também, é crer na manifestação dos sinais do Senhor aqui na terra. O Senhor ainda faz sinais, o Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda faz milagres. E é preciso crer ainda. Quanto mais vai se aproximando da volta de Jesus, que ele falou que por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos ia esfriar. Mas ele em momento nenhum disse que ele continuaria ou não fazendo milagres aqui na terra, ele continuaria fazendo. Talvez a proporção ia diminuir, sim, por conta da incredulidade. Incredulidade até mesmo do povo de Deus. É do povo de Deus que eu estou falando. Mas a palavra nos disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós mudaríamos, transportaríamos um monte de um lugar para o outro. Veja que é algo totalmente surreal e impossível. E é coisas que nós pensamos que é impossível sobre a nossa vida, que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer. Somente creia no Senhor e continue orando e buscando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão crendo no que Deus está falando com vocês neste momento? Estão crendo que o Senhor está se revelando a pessoas aqui? Que o Senhor está falando exatamente a pessoas aqui nesta noite? Que o Senhor está direcionando pessoas aqui nesta noite através dessa palavra? Antônia, você está crendo no que o Senhor está falando ao teu coração nesta noite? Continue caminhando. Continue, Christian, caminhando, não desista. Não pense que é algo estranho que está acontecendo sobre a vida de vocês, algo fora do comum. São muitos levantes, muitas perseguições, não é nada incomum, é exatamente desse jeito. É exatamente assim. Exatamente assim. Todos eles foram perseguidos também por carregar algo que o mundo não pode ter. Algo que o mundo não pode ter. Eles foram exatamente perseguidos. Eles vinham seguindo a luz. A luz. Jesus disse que não se pode esconder uma lamparina debaixo de alguma coisa, de jeito nenhum. Se ela brilha, ela tem que ser colocada para fora, que é para todos verem. Vai incomodar? Vai incomodar. Vai ter perseguição? Vai ter perseguição. Mas aquele que nos chamou, ele se responsabiliza de cuidar. Aquele que nos chamou, ele se responsabiliza de concluir a obra aqui na terra. Não vamos embora sem antes concluir aquilo que nós fomos chamados para concluir. Não vamos embora sem que Deus cumpra tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não vamos embora, assim não desistirmos. Se desistirmos é impossível acontecer, não tem como. Temos que continuar caminhando, continuar crendo, continuar fazendo a obra do Senhor. E se continuarmos, não desfalecermos, nós vamos ver a promessa que Deus fez sobre a nossa vida, sim, concluída. 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 Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei que há muito tempo o Senhor prometeu algo sobre a tua vida, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você não vai embora ainda desta terra sem que Deus cumpra aquilo que Ele te prometeu. Você não vai embora sem ver aquilo que Deus te prometeu, aquilo que o Senhor já falou que vai fazer. Tão somente continue caminhando, continue crendo. Muitas das vezes está tão perto de almejarmos, de vermos aquilo sobre a nossa vida. E olhamos para trás, recuamos, murmuramos. E ali vai atrasando cada dia mais. Deus não gosta de quem murmura, de quem reclama, mas de quem continua caminhando, de quem é forte e de quem é corajoso. E eu sei que neste dia aqui tem muitos fortes, muitos corajosos, que não desistiram ainda, porque estão aqui ainda ouvindo da palavra do Senhor, da direção do Senhor sobre a vida de vocês.
Eu sei que por aqui ainda existe muita gente forte e que crê nas promessas do Senhor. E eu vim aqui para te dizer que continue crendo, porque Deus vai cumprir exatamente aquilo que Ele te prometeu. Exatamente. E é por conta dessa promessa aí que você está sendo perseguido. Não tão somente você ouviu, mas ouviram também. E a partir de uma promessa lançada, planos são lançados sobre as suas vidas para que não alcance a promessa do Senhor, para que não vejam, não peguem na mão, não toquem, não usufrua, não saboreie da promessa ainda aqui nesta terra, para que você diga que não valeu a pena, mas eu vim aqui para te dizer que vai valer a pena. Quando você saborear da tua promessa, tocar, ver nas tuas mãos, você vai olhar e dizer: como é maravilhoso servir a esse Deus vivo. Um Deus que fala, que se faz presente e que cumpre as suas promessas aqui na terra. Um Deus sobre o qual eu não temo e nunca temerei, porque Deus, Ele faz acontecer coisas aqui na terra para testificar dele que está no céu, para sabermos que não estamos sozinhos aqui, de forma alguma, que Ele está conosco em todos os momentos e Ele age, Ele manda sinais, Ele conclui, para que você olhe e testifique e diga: verdadeiramente foi Deus que falou comigo, foi Deus que me prometeu, está aqui, ó, Ele colocou nas minhas mãos e só podia ser Deus, só podia ser o Senhor que fez isso. É assim que eu profetizo sobre a tua vida. Tão somente continue, fique de pé, caminhando. Não deixa que a luz que está sobre a sua vida se apague, porque é isso que muitas pessoas querem que aconteça, que a tua luz se apague para dizer que eles venceram sobre você, que a morte venceu sobre você, que não existe mais vida sobre você, que não existe mais a luz de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Permaneça de pé, porque você vai ver a glória do Senhor. A tua casa vai experimentar da glória do Senhor. Vai experimentar das bênçãos do Senhor, que vai vir diretamente do céu para a tua vida, para o teu lar, para os teus filhos. Escute. É para você algo que o Senhor está planejando, já planejou, Ele já decretou sobre a tua vida. Ele já decretou, e tão quanto já viram o que o Senhor já decretou sobre a tua casa, que estão furiosos, tramando todos os dias para te pôr no chão, para que você desista, para que você não conclua o que você nasceu para fazer aqui na terra. Você não nasceu para trabalhar tão somente. Você não nasceu para sofrer, para mendigar. Você nasceu para ser um filho eleito do Senhor. Para fazer algo grande da parte de Deus aqui na terra. Porque Jesus disse que você faria coisas maiores do que Ele fez. Você imagina fazer algo maior do que Jesus fez aqui na terra? Pois é o que pessoas aqui vai experimentar se não desistir. Se não desistir. Não desista, porque o que você carrega é maior do que as aflições do que você passa. Se você pudesse enxergar. Ah, meu irmão, se você pudesse enxergar o mundo espiritual, você creria. Você creria no seu valor. Não seja que nem Tomé, que precisou ver para crer. Não creia sem ver. Continue crendo sem ver, porque quando chegar a tua promessa, você vai saber que foi Deus quem estava te direcionando, foi Deus quem estava te guiando. Em nome de Jesus. Aquele que crê recebe essas palavras sabendo que foram diretos do trono do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram por aqui, que puderam estar aqui ouvindo da palavra do Senhor. Se vocês puderem curtir essa transmissão para ajudar no aplicativo, eu agradeço. Estarei orando sim por todas as vidas aqui, por tudo aquilo que vocês estão passando. Oração da vida da minha neta, está no hospital. Amém, amém, Paula. Manuel, oração dor no corpo. Em nome de Jesus,
que toda dor, que o Senhor retire. Deixa eu voltar aqui algumas mensagens. Maria, a palavra que eu tenho para você é a mesma que foi pronunciada para todos aqui. Está passando por aflições, está passando por dificuldades, coisas estão sendo se levantadas sobre a sua vida, mas é exatamente sobre a luz que está sobre você. A luz de algo que o Senhor já prometeu sobre a tua vida e que você precisa enxergar o teu valor. Não pode se prostrar às dificuldades, não pode se prostrar às aflições, se levantar como uma filha de Deus, como alguém que é filha do rei e que ninguém pode pisar. Não se deixe ser pisada por ninguém, porque você é filha do rei. Dê o seu valor. Dê o seu valor, se dê o seu valor. Acredite em Deus, naquele que te criou, te formou. Se valorize. Deus manda te dizer, se valorize, você é filha amada do Senhor. Creia tão somente no Senhor que todas essas dificuldades que você está passando, você não mais vai ver. Quando você se valorizar e saber que você é muito maior do que toda a aflição. Porque você é filha de Deus. E Deus vai te ajudar, vai te dar força, vai te sustentar e vai te levantar, independente da situação que você esteja passando. Em nome de Jesus. Maria, peço oração para minha mãe que está no hospital com o fêmur quebrado. Amém, Maria. Que o Senhor possa vir com providência sobre a vida da sua mãe. Que Ele possa tirar toda a dor. E que logo mais ela possa estar no lar dela. Para se recuperar em nome de Jesus, em nome de Jesus. A situação não é fácil, mas para o nosso Deus não há impossíveis e eu creio que o Senhor pode minimizar, sarar, tirar toda a dor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, pastor Marcos, que está falando da Espanha, glória a Deus, que a palavra do Senhor está alcançando muitos lugares e essa é uma das promessas do Senhor. Que a palavra do Senhor iria alcançar muitos lugares e quando todos tivessem conhecimento da palavra dele, ali sim, ele poderia voltar, porque ninguém poderia dizer, eu nunca ouvi da palavra, não sei nem quem é Jesus. Não, ninguém vai poder dizer isso, porque aí Jesus vai dizer, sim, eu levei a minha profeta tal dia, tal hora e você não quis ouvir. Então, acredito que a internet ela está sendo usada assim por um meio do Senhor alcançar muitas vidas e rápido, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?